Bom, na outra aula nós falamos sobre sistema respiratório e sistema circulatório. Como eu tinha dito a vocês, o sistema circulatório e o sistema respiratório, ele, no caso do ser humano, né, no caso dos vertebrados, na maioria dos vertebrados, eles são conjugados. Em outras espécies, você tem o sistema separado. Isso é uma coisa que pode acontecer, como é o caso, por exemplo, dos insetos. Não, os insetos têm circulação aberta, essa é uma característica dessa circulação. O sistema urinário, ele vem para fazer o que a gente chama de filtragem. Então, basicamente, o nosso sistema excretor, ele tem a ver apenas com o metabolismo celular. Então, isso é uma coisa que, invariavelmente, a gente observa e as pessoas não conseguem perceber essas características. Então, quando eu falo sobre sistema excretor, você tem que pensar em metabolismo. Então, esse metabolismo, ele ocorre dentro das suas células. Lógico que você tem vários ciclos dentro da própria célula. Então, você tem, por exemplo, a situação da produção de proteínas, isso gera um certo tipo de resíduo. Você tem o metabolismo mitocondrial da respiração, que também gera outro tipo de resíduo. Então, todos esses resíduos, resultado daquilo que não será aproveitado pelo corpo, e também a retirada de substâncias em excesso, como água, sais, toxinas, drogas, medicamentos, hormônios, algumas vitaminas, tudo isso é transportado pelo sistema urinário. Normalmente se escuta assim: o sistema urinário, o sistema excretor retira aquilo que não serve. Isso também não é verdade, tá? Por quê? Porque existem substâncias que são dissolvidas na água que necessariamente não serão utilizadas naquele momento. Então, eu vou dar um exemplo simples. Você vai lá na vitamina C. A vitamina C, ela é uma vitamina que é hidrossolúvel, então ela é solúvel em água. E eu preciso de uma certa quantidade dessa vitamina. O excedente dessa vitamina, naturalmente, ele vai ser excretado. Isso não significa que essa substância não serve para o meu corpo. Então, antigamente se escutava muito em relação ao sistema urinário sobre essa característica e se ouvia muito assim: é aquilo que não serve para o corpo. Não, na verdade, é aquilo que não será aproveitado. Óbvio que eu tenho substâncias tóxicas? Tenho. Você pode ter lá, por exemplo, a ação, né, que é advinda do sistema linfático, como, por exemplo, a presença de algumas toxinas ou corpúsculos de agentes patogênicos. Tudo isso é retirado pelo sistema excretor, tá? O sistema excretor humano, ele é formado por uma unidade funcional extremamente importante, tá? Chamada de néfron. Dentro da característica no comparativo, que eu sempre faço com os animais, nós temos 3 grupamentos de excreção. Com exceção de alguns organismos, como os plateumintos, por exemplo, que têm as chamadas células flama, os nemateumintos, que têm as células em H, e os artrópodes, que apresentam, por exemplo, glândulas antenais, células de Malpighi, túbulos de Malpighi e glândulas coxais, que são estruturas de excreção, os outros organismos fazem a excreção por difusão, por exemplo, os anelídeos por tegumento na pele, apesar deles terem uma estrutura já muito próxima da gente, tá? Que é chamada de protonefrídeo. Então, vamos lá. Nós temos a unidade, que é o néfron. O néfron ele é formado por um conglomerado estrutural que eu já vou citar um pouquinho. E no caso dos anelídeos, eles apresentam o que a gente chama de protonefrídeo. O néfron é a estrutura mais complexa. O protonefrídeo é a primeira estrutura, ou seja, é uma premissa, uma unidade filtradora primitiva, que ocorre em anelídeos. Em outras espécies, nós temos os chamados metanefrídeos ou só nefrídeos, o que é normalmente colocado. Então, esses metanefrídeos, eles são particularmente parecidos com o néfron, mas mais evoluídos ou mais complexos que o protonefrídeo. Então, toda a unidade estruturada de excreção ela é baseada na nossa estrutura de excreção, que é a nossa unidade, que é o néfron, tá? Então, o nosso néfron ele está dentro do rim, tá? O rim é uma estrutura formada por 2 cápsulas em forma de feijão,
de aproximadamente 5 a 7 centímetros de altura, 3 a 4 centímetros de largura e 3 a 4 centímetros de profundidade, tá? E os dois rins tendem a filtrar aproximadamente diariamente, né? Falando dessa forma, eles filtram aproximadamente 268 litros de sangue, tá? Disso, aproximadamente 1 litro sai na forma de urina, tá? Então, nós temos uma estrutura filtradora extremamente complexa, tá? Então, num rim humano, mais ou menos, em cada rim, a gente tem aproximadamente 1 milhão de néfrons, tá? E um detalhe, se você tiver só um rim, ele tende a fazer a mesma função, tá? Então, ele consegue compensar se você não tem, porque tem gente que nasce sem um rim, isso é normal, tá? Então, dentro da estrutura do rim, o que você tem? Você tem o glomérulo renal, tá? Que é uma estrutura chamada cápsula de Bowman. Então você tem a cápsula de Bowman, ela é internamente, ela é revestida por um conjunto de túbulos torcidos chamados de túbulos renais. Esses túbulos renais, eles têm por característica uma saída e uma entrada, ou seja, você tem uma parte venosa e uma parte arterial. E aí você tem as regiões contínuas, que são túbulos contorcidos distal e proximal, a alça de Henle, tá? E os dutos coletores, que são aqueles que vão retirar a urina. Além disso, você tem substâncias, hormônios que atuam sobre o rim. O principal é a aldosterona. A aldosterona, ela é uma substância extremamente importante porque ela é responsável pela regulação osmótica. Então, você tem a cápsula renal, né? A cápsula de Bowman, ou cápsula renal. Lá dentro você tem os túbulos renais, ou glomérulos renais, e tudo sai por difusão, ou seja, por diferença de potencial osmótico, tá? Isso tem a entrada e saída do sangue. Então, os vasos sanguíneos, eles estão envoltos, eles estão envolvendo esses túbulos. Óbvio que são capilares sanguíneos, tá? E aí você tem esses hormônios. E esses dutos coletores, eles têm a ação da aldosterona, tá? E também a ação do ADH. A aldosterona regula o volume de íons e o ADH o volume de água. Outro detalhe importante, não pode aparecer na sua urina em hipótese alguma, glicose. Uma das funções do rim é reabsorver completamente a glicose. Se você tiver taxa de glicose na urina, você está com diabetes. A segunda coisa, filtrar o sangue, retirar os resíduos que não serão aproveitados. Quarta coisa, excretar o potássio e absorver o sódio. Isso é extremamente importante, tá? Mas o principal é regular o que a gente chama de volemia, tá? A volemia é a quantidade de água que você tem dentro da sua urina. Quem controla isso é o ADH, produzido lá na região do cérebro, no hipotálamo, na neurohipófise. Aliás, a neurohipófise é uma das estruturas glandulares que é responsável por esse controle, tá? Outro detalhe, algumas substâncias inibem a ação do ADH e aumentam o volume de urina, por exemplo, bebida alcoólica. O álcool é uma substância que inibe a ação do ADH. Então, a pessoa que ingere álcool, ela acaba, principalmente cerveja, que cerveja tem bastante água, mas também tem álcool, você acaba fazendo mais xixi do que o normal. Então, o ADH, ele controla. Se você bebeu pouca água, ele vai produzir muito ADH para absorver muita água. Então, o seu xixi vai ficar mais escuro. E se você bebe muita água, o ADH vai ser pouco produzido, né? Vai ter um volume menor de produção. Isso você vai ter uma urina mais clara. Então, essa é uma característica bastante importante. Então, isso é fundamental. Como eu falei para vocês, a aldosterona, ela é um hormônio secretado pela glândula que fica sobre o rim, que é a glândula suprarrenal, né? E ela regula o quê? Ela regula o volume de íons, tá? O excesso de íons no seu corpo, automaticamente, como a maior parte são metais, eles tendem a cristalizar. E essa cristalização causa um maior problema que a gente tem, que é o cálculo renal, que pode se acumular ou no glomérulo renal ou na alça de Henle. A alça de Henle, ela é um tubo que afina. Então ela vem com o duto renal, ele vem com um diâmetro, quando chega na alça de Henle, ele reduz o seu volume.
exatamente para aumentar a taxa de absorção de sais, feito pela aldosterona. Só que se esses sais não são corretamente retirados, eles se acumulam na alça, formando o que a gente chama de cálculo renal. É péssimo. Quem já teve problema renal sabe do que eu estou falando, tá? Outra substância bastante importante é a creatinina, tá? Ela é derivada da fosfocreatinina, tá? Produzida no fígado, tá? E nos músculos. E ela é a responsável por denominar para mim a atividade metabólica do nosso corpo. Hoje, a creatinina, ela é a medida que os atletas usam para ver a taxa de desgaste. Tá? Então, a creatinina, ela aparece na sua urina para mostrar como está a sua taxa. Existe uma média, né, disso. Parte dessa creatinina, ela é reabsorvida, tá? Ela é reabsorvida, mas antes de chegar até o rim, normalmente ela ocorre no fígado, e o restante, tá? E o restante sai através da urina, tá? Então, nós temos um conglomeradão de coisas que são excretadas, coisas que são retiradas do seu sangue, tá? Isso vem também do seu sistema linfático, lembrando que seu sistema linfático é sistema de defesa, tá? Então, você tem a etapa da filtração no glomérulo, a reabsorção, essas são as etapas normais, né? E a etapa de secreção. Então, a urina, ela é o conteúdo filtrado mais o conteúdo secretado menos o conteúdo reabsorvido. Outro detalhe bastante importante que está relacionado à nossa estrutura da urina é também o controle da nossa pressão arterial, tá? Então, isso também é um fator extremamente importante. E todas essas estruturas, elas passam por difusão ou por osmose. Aí você fala, como assim, Fabrício? Aquilo que não é água passa por difusão. Aquilo que é água passa por osmose. Então, essa é uma característica muito peculiar dessa estrutura. Outro detalhe importante é a excreta nitrogenada. O que é excreta nitrogenada? Nós temos 3 excretas nitrogenadas. Nós temos a amônia, que é altamente tóxica e altamente solúvel em água, presente na maioria dos animais que são aquáticos. Então, por exemplo, anfíbios, jovens, peixes ósseos, né? Moluscos aquáticos, eles excretam amônia, porque ela é muito solúvel em água, tá? A ureia, ela é parcialmente tóxica e mais solúvel do que a amônia. E ela ocorre em mamíferos terrestres, né? Ocorre de forma geral em mamíferos, algumas espécies de artrópodes, né? E uma coisa importante, onde ocorre a ureia, né? Ninguém sabe qual é a linha da ureia, de onde ela vem. Então vamos lá. As excretas nitrogenadas, elas têm relação com o metabolismo mitocondrial, em 2 ciclos, que a gente chama de ciclo do citrulato e ciclo do aspartato, que são aminoácidos. Então, além da quebra da glicose, que ocorre na mitocôndria, eu também tenho a produção dessa substância. Então, ela é levada na forma de amônia, primordialmente, ela passa por uma transformação na mitocôndria, transformada em ácido úrico, e depois ela chega no fígado, onde ela é transformada em ureia. Aí ela sai do fígado e vai para o rim, tá? E por último, o ácido úrico, que é praticamente insolúvel em água e ocorre em algumas espécies de artrópodes, em répteis e aves, tá? Principalmente animais que têm cloaca, né? Então essa é uma característica, principalmente répteis e aves. Esses sim excretam ácido úrico, que praticamente você pode ver as fezes de aves, é uma pasta, né? Então, eles têm essa característica. Então, o ciclo nitrogenado, a produção, e aí, se vocês depois quiserem, eu trago para vocês como é um pouco mais complexo, muito mais para a segunda fase de alguns vestibulares, mas eu trago qual que é o ciclo da ureia, ácido úrico e amônia para esses organismos, ok? Então, essa é uma característica geral
do sistema urinário. Como eu disse para vocês, sempre, galera, pega lá uns 3, 4 exercícios, pega principalmente exercícios que são dissertativos, façam esses exercícios para que, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a isso, vocês venham conversar comigo, ok? Então, essa é uma característica bastante importante.